abaixar aqui um pouquinho, porque a menina aqui é pequena, né? Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente, em nome de Jesus. A nossa casa hoje está em festa. Nós estamos comemorando o mês dedicado ao nosso irmão Allan Kardec. E nós estamos iniciando o nosso 6º MEAC. Estamos recebendo aqui e ao mesmo tempo agradecendo ao canal Alimento da Alma e também à Rádio Web Fraternidade, que vai transmitir os nossos trabalhos, né? E nós vamos dar início convidando a nossa companheira, nossa irmã, Fátima Apson, para ler a mensagem da noite e também fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar lendo uma mensagem recebida aqui na nossa casa. Em dias chuvosos, frios, em meio às tempestades, queremos abrigo. Então, nós entendemos perfeitamente o que é ter necessidade, o que é precisar do outro, o que é sofrer. Nós entendemos essa parte. Apenas nos falta entender que, igualmente, irmãos nossos passam por necessidades, sofrem, querem abrigo, desejam o consolo. E quantas vezes nós achamos que isso é exagerado? Quantas vezes passamos ao lado, passamos por cima, nem olhamos? A nossa atenção se vira exclusivamente a nós mesmos e perdemos o remédio. E perdemos a cura, porque perdemos a oportunidade dada pelo Pai para que nos recuperemos, para que resgatemos o ser divino que Deus criou. Para a nossa felicidade, o Pai não nos olha assim. Ele nos resgata, ele nos acolhe, nos socorre, nos entende. E sempre nos mostra novamente a dor que não é nossa, a dor que é do outro, para que acordemos, para que nos curemos, nos salvemos. Ele nos chama e diz: caridade, meus filhos, aprendam, sintam, queiram ser caridosos. Eu os amo, porém é preciso que essa parte vocês façam. É isso que ele nos fala a todo momento que um irmão chora ao nosso lado, que um irmão cai, que passa fome, que um irmão ri o sorriso falso. É Deus nos mostrando socorro a esse meu filho. Meus irmãos, braços cruzados nos impedem de caminhar. Caminhamos livremente de braços abertos. Vamos entender a mensagem do Pai. Vamos buscar ouvir a dor do nosso irmão e sentir como se nossa fosse. Filhos amados de Deus, que nós somos, apenas precisamos amar. Que Deus nos abençoe. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos enviaram essa mensagem tão linda, falando exatamente da caridade. E Jesus também nos adverte que a caridade e a humildade são o caminho para a vida eterna, para a felicidade eterna futura. Então, que nós possamos olhar com empatia para os nossos irmãos que também necessitam exatamente do que nós necessitamos. Que Jesus nos abençoe essa noite, que tenhamos uma noite iluminada,
com muita alegria no coração, agradecendo sempre pelas oportunidades que nós recebemos de estar aqui. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, a nossa palestra de hoje Jesus promete outro Consolador. E quem vai explicar para nós o que é o outro Consolador é a nossa irmã Fabiana Manhães. Boa noite, meus irmãos. Que a paz, a luz, o amor do Cristo Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie, principalmente numa noite como essa, que nós homenageamos Allan Kardec, o missionário dessa terceira revelação do Espiritismo, do cristianismo redivivo, que é o encontro de cada um de nós com o Evangelho de Jesus. Antes de nós começarmos, nós gostaríamos de agradecer muito ao Jonathan, do canal Alimento da Alma, que está conosco desde o primeiro MEAC. Agradecer também o pessoal da Web Rádio Fraternidade, que está conosco ao vivo. Então é uma alegria muito grande, a gente agradece de coração. E para nós entendermos esse Consolador, esse outro Consolador que Jesus nos promete, nós temos que, primeiramente, compreender as transições planetárias. Nós sabemos que Jesus é o governador da Terra, é aquele que veio numa missão divina construir esse orbe que também passa por transições e por progressão. Então a Terra já foi um mundo primitivo, morada dos espíritos que tinham ali as suas primeiras encarnações, que vão desenvolver a inteligência, sobretudo quando a gente fala nessa inteligência de reconhecermos quem somos nós no sentido de consciência. Penso, logo existo. Então, na época em que a Terra passava dessa transição de mundos primitivos para mundos de expiações e provas, então nós vamos ter uma primeira grande revelação. E aqui é interessante nós entendermos tudo o que se passa ali 1391 anos antes de Cristo. Então nós temos a árvore genealógica de Moisés, vamos dizer assim, Abraão, que ele vai ter a sua linhagem, ele casa com a Sara e tem o filho, e casa não, né? Ele tem o filho também com uma escrava egípcia, a Agar. E o que é interessante nessa linhagem é que a gente vai ter ali com Sara Isaac. Isaac, ele vai dar toda essa linhagem. Por que é interessante a gente saber? Porque vai ali no Velho Testamento, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente vai entender o valor desse Consolador prometido pelo Cristo. Isaac casa com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Aqui já começa a ficar importante, porque Jacó casa com Raquel e tem 2 filhos. Então ele vai ter ali José e Benjamim. Vai ter 5 filhos com a cunhada Lia e 5 filhos com a escrava. E aqui a gente tem os 12 filhos de Jacó, que a gente vai ver que vão formar o povo hebreu, as 12 tribos de Israel. E essa história então começa quando os irmãos de José o vendem para um faraó egípcio, e quando ele vai ao Egito, ele se torna ali também um vice-rei pela sua sabedoria. Vem uma fome imensa e todos aqueles que estavam fora do Egito vão para o Egito. Então, até mesmo os irmãos de José, que o venderam como escravo, vão para o Egito. E ali, após um tempo, quando tem a mudança de faraó, esse novo faraó, ele não queria o povo hebreu ali no Egito, porque tinha medo da sua sabedoria, dos seus conhecimentos, e ele então escraviza o povo hebreu.
E além de escravizar o povo hebreu, ele também dá uma nova lei, que os meninos que nascessem, os meninos hebreus, eles deveriam ser mortos, para que não se fizesse ali a promulgação dessa etnia hebraica. E nós temos uma filha de Jacó, que ela tem o seu filho, amamenta ele por 3 meses, e depois ela vai colocar ele num cesto e vai colocar no rio Nilo. E nesse rio Nilo, vamos dizer assim, ela não coloca para a água levar, ela coloca as margens, onde tinha muita vegetação, e pede para que a irmã acompanhasse o cestinho com o bebê. E assim, quando a filha do faraó encontra aquela criança chorando, essa irmã vai até ela e fala: você quer uma mulher hebraica? Porque para amamentar um hebreu teria que ser uma mulher hebraica. E ela chama a mãe do bebê. Então ali, Moisés, trazido pelas águas, o significado é adotado pela filha do faraó, e ele tem a sua mãe legítima amamentando e depois acompanhando todo o seu crescimento em silêncio. Ela nunca disse, nunca se revelou. E acontece que, com 40 anos, Moisés, ele já tinha muita, assim, tristeza pelo tipo que o povo hebreu era tratado. E numa certa data, ele, numa briga, numa discussão, ele mata um homem egípcio. O faraó, então, decreta a pena de morte. Ele foge, e aí a gente tem a passagem do deserto, em que Moisés, a gente sabe, né, profeta, ele era médium, e ele tinha aquela intuição de um Deus único, de um Deus que não seria aqueles deuses que não protegeriam o povo hebreu. Só que essa ideia já tinha com o faraó Rametop IV, e ele acreditava naquele faraó. Então, com essa sensação, ele faz ali as suas orações, e nós temos no Monte Sinai a tábua dos 10 mandamentos. Então, Moisés, profeta, recebe ali, num efeito físico, porque hoje a gente sabe que é um efeito físico, nas tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus. E o que é importante a gente entender aqui? A, vamos dizer assim, separação do que é lei de Deus nos 10 mandamentos e o que é lei mosaica. Porque Moisés, ali na Torá, nos 5 pergaminhos, que ele não escreve, mas que a figura central é ele, então nós vamos ter ali o Velho Testamento da Bíblia com 39 livros. Então nós temos Moisés e temos os profetas, o Pentateuco mosaico, em que ele tinha muitas leis muito severas. Ele teve ali os 10 mandamentos, no efeito físico, mediúnico, mas mesmo promulgando essa lei de Deus, essa primeira revelação, as suas ações não condiziam com esses 10 mandamentos. E aí a gente pode se perguntar, e as nossas? A gente já pratica a primeira revelação? O que é interessante nessa primeira revelação, a gente tem 4 mandamentos de amor a Deus e 6 mandamentos de amor ao próximo. Então, ali no primeiro mandamento, em que teríamos um Deus único, que não faríamos imagem, então é uma adoração a esse Deus que hoje nós sabemos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Num segundo mandamento, que nós não diríamos o nome de Deus em vão. O que isso significa? Não são as palavras, nós honramos Deus, nosso Pai, com as nossas ações, com os nossos sentimentos. É o que Jesus depois nos traz como Espírito e verdade. Nós temos nesses 10 mandamentos, vamos dizer assim, aquilo que o Pai não gostaria que nós fizéssemos. Nós temos um mandamento do sábado, guardar o sábado, que vem do Shabá hebraico, do Shabá dos judeus. Guardar o sábado, que começava na tarde da sexta-feira e terminava na tarde do sábado. E muitas vezes foi interpretado como uma forma de nós não trabalharmos. Mas também veio Jesus e nos disse que o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem, que o Pai trabalha até hoje.
Então, esse mandamento do sábado é no sentido de nós dedicarmos ao próximo, de nós trabalharmos em prol do próximo, não só no sábado. Aqui tem muito mais a ver com a escravização do povo, que todos têm o direito ao descanso. O quarto mandamento é um mandamento que está nas 3 revelações: honrar pai e mãe. Mesmo que a gente, às vezes, não goste da forma como nós fomos criados, tratados, a gratidão por estarmos aqui é aos nossos pais, que foram as portas da nossa reencarnação. E quando a gente tem o olhar da gratidão, a gente mais facilmente tem essa convivência da misericórdia. A gente tem essa convivência mais pacífica, porque não se trata do outro, mas de nós mesmos. O não roubar, a gente pensa em não roubar objetos, não roubar também a atenção, a esperança está solta. É bom, né? Esperança é bom. Não roubar também a alegria do outro, a paciência do outro, isso é importante também. Não adulterará, são todas as traições também, as do pensamento. Então nós vamos tendo aqui esse encadeamento, não cobiçar, a inveja, tudo aqui nos trazendo para uma construção de caráter nosso. E nessa construção de caráter, o que a gente tem que entender? Que nessa lei de Deus, ali no Velho Testamento, a gente já tem as predições da segunda revelação. Então, nesse Antigo Testamento, nós temos a vinda do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, aquele que viria em nome do Pai. E é interessante a gente perceber que neste Velho Testamento, a maioria das predições era a vinda de um rei, filho de Davi, que viria vencer uma guerra. Por quê? Assim como Moisés fez o êxodo, retirou o povo do Egito, da escravidão, agora ali nas 12 tribos de Israel, esse povo estava sob o jugo do Império Romano. Então essa vinda do Messias era esperada para que o Messias novamente ganhasse uma guerra, retirasse aquele povo hebreu do jugo do povo romano. Somente em Isaías, principalmente em Isaías e alguns salmos, o Salmo 22, a gente vai ter o profeta dizer do Messias sofredor, do Messias humilde, do Messias que viria servir em nome do Senhor, e não esse rei que ganharia uma guerra. Então nós temos a vinda do Cristo Jesus, uma vinda ímpar, espírito da mais elevada ordem, porque quando a gente fala de Messias, de Cristos, nós estamos falando daqueles que já atingiram o patamar da perfeição, que já comungam do pensamento de Deus. São aqueles que têm as missões grandiosas. Como diz Kardec, esses Messias, eles vêm em missões grandiosas trazer a verdade do Pai, as suas leis. E no Evangelho de João, no capítulo 1, quando ele se refere ao verbo que se faz carne, esse verbo é o ensinamento da verdade, é o ensinamento da lei de Deus. Agora, não mais o que Deus não quer, não mais um Deus guerreiro, vingativo. Aqui Jesus nos traz Deus Pai, justo, misericordioso. E o que é interessante? Que quando Jesus aqui está, ele vai nos dizer: não vim destruir a lei, mas dar seguimento. Ele está se referindo aos 10 mandamentos, não à lei mosaica, porque essa ele transformou por completo. Então, quando Jesus está aqui, começa essa boa nova, trazer o Evangelho, trazer esse conhecimento divino para nós, aqui começa toda uma revolução. Porque Jesus vai nos falar do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vai nos dizer de igualdade, de solidariedade, de fraternidade. Entendermos que somos irmãos, queiramos ou não, somos todos irmãos, numa jornada evolutiva.
Quando nós pegamos os evangelhos, são 4 evangelhos, os mais aceitos, nós sabemos que tem vários outros, mas o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos. No evangelho de Marcos, que ele não conviveu com o Cristo, diferente de Mateus e de João. Ele era sobrinho de Simão Pedro. Então, vivendo ali com o apóstolo Pedro, bebendo dos pergaminhos, dos ensinamentos, o seu evangelho é interessante porque é muito simples, muito compacto e nos traz a ideia do Messias, das profecias ali do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, que são 27 livros. Depois nós temos o evangelho de Mateus. Mateus, que é um dos apóstolos, o mais instruído, que vivia ali ao lado do Cristo e anotava tudo. Mateus já traz um Messias humilde, um Messias extremamente amoroso, assim como Marcos. Marcos, ele bebe do ensinamento de Paulo, apóstolo. E o evangelho de Marcos é muito interessante porque, além desse Messias humilde, que andava ali com os marginalizados, o evangelho de Marcos nos coloca o Cristo totalmente contrário a qualquer ideia de preconceito, de ódio. Naquela época, um preconceito enorme com as mulheres, e a gente tem no evangelho do Cristo Jesus a valorização das mulheres. E o evangelho de João, quando a gente fala de Marcos, Lucas, Mateus, nós estamos falando de evangelhos sinópticos, são muito semelhantes. O evangelho de João é muito diferente. João, discípulo muito amado de Jesus, aquele que teve os olhos de ver espiritual, que via no Cristo uma entidade espiritual. O Filho de Deus, que aqui esteve, esse verbo, para nos falar profundamente desse sentimento de amor no sentido de caridade. Tanto é que a predição do Cristo, o Consolador que ele promete, nós só temos no Evangelho de João. Então, nesses evangelhos, o que a gente pode pegar de uma forma muito resumida para compreender esses ensinamentos de Jesus? Para entender que ele esteve aqui nos convidando a edificar o reino de Deus no nosso coração. Porque à medida que nós vamos edificando esse reino de Deus, essas virtudes que já são latentes em nós, mas que nós vamos trabalhando, crescendo, evoluindo, até alcançarmos a plenitude intelecto-moral de amar. E aí sim, nós conquistamos aquilo que ele nos traz, dizendo o reino dos céus. Quando a gente fala das transições planetárias, depois de expiações e provas, nós temos o mundo de regeneração, os mundos ditosos, felizes, e os mundos celestes, morada dos espíritos puros. Parece tão fácil, né? Rapidinho. Mas enquanto nós não trabalharmos intimamente, porque esse é o ensinamento de Jesus, ele nos traz esse olhar para nós, para a nossa potencialidade de virtudes ali nas bem-aventuranças, a humildade, a mansuetude, fome, sede de justiça, misericórdia, essa purificação do coração. Aqueles que têm o coração purificado verão a Deus. Aqui nós já estamos numa evolução em que não existe mais o mal, em que nós só temos como caminhada agora a sabedoria e a moralidade. E os mundos celestes, quando nós estivermos na perfeição, aí nós seremos também Cristos de Deus. E nos ensinamentos de Jesus, ele vai nos dizer da pluralidade dos mundos. Na casa do Pai há várias moradas. Jesus vai nos dizer aqui, desde aquela época, que a Terra não é um mundo isolado, não é o centro do universo. Porque a casa do Pai é o universo. E as várias moradas são os vários mundos, as várias escolas em que Deus fez para que nós, espíritos imortais, pudéssemos reencarnar e passarmos pelas essas provas, expiações só agora. A partir da regeneração, se nós tivermos que expiar, a gente volta, senão é só os mundos superiores.
Então, são escolas para intelectualização, para moralização do espírito. E é interessante quando Jesus vai nos dizer da reencarnação. Ali na passagem, não só de Nicodemos, mas também conversando com seus apóstolos, quando eles falavam de João Batista, quando falavam que Elias voltaria, o que Jesus deixou muito claro? Que João já houvera voltado, que Elias já houvera voltado e que fizeram tudo quanto foi violência com ele. Jesus estava dizendo que João, o Batista, era a encarnação de Elias. E aqui não deixa dúvida. Por quê? Porque João Batista nasceu, cresceu com essa individualidade. Ele não voltou como Elias. E aí quando Nicodemos, que era um estudioso dos pergaminhos ali do Velho Testamento, ele era mestre dos fariseus, uma pessoa que tinha um conhecimento muito aprofundado, quando ele vai ter ali com Jesus, crendo que ele realmente era o Messias, por tudo que Jesus já vinha fazendo, que eles chamavam de milagres, as curas, principalmente ele fica impressionado com Maria de Magdala, a sua conversão ao Cristo. Podemos dizer que foi o primeiro apóstolo de Jesus, Maria de Magdala. Muito impressionado com tudo isso, ele vai ter com Jesus tarde da noite. Aqui a gente já vê um preconceito para que ninguém o visse conversando com Jesus. E quando Jesus vai dizer, é preciso que o homem nasça de novo para alcançar esse reino dos céus, esse homem com tanto conhecimento, o que ele questiona? Senhor, como pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe? E Jesus então vai dizer a ele que ele, com tanto conhecimento, não sabia, como que nós então saberíamos? Jesus deixa claro, hoje vos falo por parábolas, mas chegará o dia que vos falarei abertamente. E aí nós vamos percebendo aqui que Jesus deixa esses ensinamentos para a eternidade. E uma das passagens em que nós vamos ter ali um resumo desse Messias humilde, desse Messias que vem trazer para nós a lei de amor, a lei divina, é a passagem da mulher samaritana. Aqui é interessante que tudo que nós falamos, nós vamos compreender o quê? Ali, nas 12 tribos de Israel, aquele povo israelense, com a morte do rei Salomão, houve uma divisão muito grande. Então, nós temos as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, que são os judeus, que eles seguiam a Torá mosaica, mas também todos os profetas. E eles eram muito arraigados aos costumes, aos preconceitos, não se misturavam, pregavam muito a pureza racial. Já as 10 tribos do norte tinham na Samaria a sua capital. Seguiam a lei mosaica, a Torá, o Pentateuco, não os profetas. Então nós temos os judeus tendo o templo sagrado em Jerusalém e a Samaria tendo o templo sagrado no Monte Gerizim. E aí havia um conflito muito grande. E Jesus, quando ele vai a Jerusalém, ele não precisava passar por Samaria, mas ele vai dizer aos apóstolos que ele precisava passar lá. É como se a gente precisasse passar hoje pelo Líbano, por Israel, essas zonas que estão em guerra. E os discípulos se apavoram, porque além desses conflitos, deles não serem aceitos ali, também era uma região extremamente desértica, difícil, mas Jesus passa pela Samaria. E aí nós temos o encontro dele com a mulher samaritana, que tem muito profundamente esses ensinamentos. Quando ele pede a ela, dai-me de beber, tenho sede, pede água, ela se assusta. Mas você, judeu, conversando com uma mulher samaritana. O preconceito da mulher e o preconceito também, quando a gente fala dessas migrações, quanto a gente tem de preconceitos hoje com os nossos irmãos que saem dos seus países por conta de fome, por conta de guerras.
não são bem recebidos em outros países. E o que Jesus deixa claro para nós? Essas barreiras são físicas, não devem ser emocionais. Nós devemos receber a todos. Tanto é que ele vai nos dizer que ele era hóspede e os pequeninos os receberam. Aqueles que já têm o amor o receberam. Já aqueles que não compreendem, não recebem. Quando ele fala de beber, de comer, de vestir, quando a gente faz a um desses pequeninos, é a ele que fazemos. Mas ali Jesus vai dizer para aquela mulher que se ela soubesse com quem ela estava falando, não no sentido da arrogância, não no sentido que a gente fala, sabe com quem está falando, né? Ali dizendo para ela que ela é que pediria a ele a água, porque a água que ela tinha para oferecer é a água material, a água que a gente bebe, principalmente nesse calorão, e logo depois a gente já tem o quê? Sede novamente. Jesus trazia a água do conhecimento espiritual. Aquele que bebe dessa água que o Cristo traz, jamais terá sede. Aqui nós já vamos construindo também a ideia do Consolador que ele viria prometer. Porque a partir do momento que nós vamos compreendendo os seus ensinamentos e vivenciando, esses ensinamentos vão fazendo parte de nós, espíritos imortais. E aqui para que aquela mulher soubesse que ele vinha da parte de Deus, que ele era o Messias, ele vai dizer a ela que chame o marido. E ela fala que não é casada. Então Jesus ali vai dizer que ela tinha tido 5 maridos e que aquele que estava com ela não era o marido. Por que Jesus tem essa fala? Para que ela soubesse que ele era um profeta, um médium. E ali ela sai espalhando na Samaria essa boa nova de que o Messias tinha vindo, que ele era de fato esse Messias. E o mais interessante é que Jesus, ele vai pregar ali no templo da Samaria. Ele vai trazer para nós esse olhar de destruição de todo e qualquer preconceito. Quando nós temos no Evangelho do Cristo os ensinamentos, nós vamos ter esse amai-vos uns aos outros na mais profunda concepção. Amar o inimigo, fazer bem aos que nos odeiam, aos que orarmos, aos que nos caluniam. Aqui já é essa lei de Deus, esses 10 mandamentos, de uma forma muito mais ampla, muito mais convidativa, muito mais profunda. Nós temos nessa segunda revelação esse ensinamento que vai introjetando em nós essa consciência da lei de Deus. Aqui realmente somos chamados. Por que nós estamos aqui? Para esse aprendizado, para essa potencialização das virtudes que nós já sabemos que estão conosco. E que através da pluralidade das existências, das várias moradas da casa do Pai, nós vamos deixando as inferioridades. A inferioridade dos julgamentos, dos preconceitos, do ódio, da inveja, das competições. Vamos percebendo que quando nós pegamos esse caminho da humildade, quando nós temos ali a caridade, como entende Jesus, que é a prática do bem, a benevolência, a indulgência, a capacidade que nós temos, não de julgar o outro, mas de nos colocarmos no lugar do outro, é a empatia. Nós queremos muitas vezes nos passar por empáticos, mas será que nós nos colocamos no lugar do outro? E aí nessa lei de causa e efeito é interessante por quê? Porque quando a gente julga, e ele nos pede não julgueis para não serdes julgados, com a mesma medida que julgardes será julgados, o que a gente tem nas lições da vida? Nós vamos passar por aquilo que nós condenamos. Nós vamos passar por provações que muitos desses irmãos que nós atiramos pedra passaram. É quando a gente fala que paga a língua. Porque na hora que a gente está naquela situação, ali é mais fácil a gente ter empatia. Vocês já passaram por uma situação em que vocês julgaram alguém e quando você passa, você entende o alguém? Além de entender, a gente até fala, nossa, ele lidou melhor do que eu.
Jesus vem nos dizer ali nas bem-aventuranças das aflições, que seremos consolados, porque todos nós passamos por dores. Nós que encarnamos em mundos de expiações e provas, nessa lei de causa e efeito, em que nós temos a liberdade das nossas ações, das nossas escolhas, mas cada uma delas nos traz consequências, muitas vezes consequências dolorosas. Mas a partir do momento que nós temos ali, naquele sermão, no Evangelho do Cristo, felizes os que sofrem, os que bem sofrem, nós vamos entender que surge a resignação, a gratidão por entendermos a misericórdia do Pai, atrelada ali à justiça, que não é uma condenação, um castigo, é a oportunidade que nos é dada de aprendermos, de repararmos cada um dos nossos erros, dos nossos equívocos, porque todos nós alcançaremos essa progressão, todos nós seremos espíritos crísticos, messias divinos. E aqui, com a morte de Jesus, nas suas aparições, Jesus nos deixa o ensinamento da imortalidade da alma. Sua primeira aparição a Maria de Magdala no túmulo, depois ele tem ali na estrada de Emaús com os apóstolos, ali com Simão Pedro no lago de Genezaré. A gente vai tendo essa confirmação da imortalidade da alma. Morre a carne, não o espírito. E aqui é tão importante que nessas aparições do Cristo, os apóstolos, aqueles que o seguiam, veem muito patente os seus ensinamentos. Então, esse ensinamento de vida futura, de imortalidade da alma, é que nos traz essa fé raciocinada em cada um dos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus sabia que nós não entenderíamos os seus ensinamentos, ou que nós deturparíamos os seus ensinamentos. Pegarmos ensinamentos e colocarmos com interesses pessoais, com interesses próprios. Infelizmente, as nossas religiões, a gente não tira nem o espiritismo disso, muitas vezes nós usamos de conhecimento para deturpar algo, para trazer para nós interesses. E aqui fica sempre essa importância da pureza da doutrina espírita. Porque no espiritismo, nesse reencontro com Jesus, nesse cristianismo redivivo, o que nós temos não é a religião no sentido de rituais, de liturgia, de hierarquia. Nós temos esse religare, a nossa conexão com o Pai. Ali a mulher samaritana, ela questiona Jesus, onde que nós vamos orar? Em Jerusalém, na Samaria, o que Jesus diz? Chegará o tempo que vós irão orar em espírito e verdade, em sentimento, onde a nossa oração vai refletir a caridade, o amor ao próximo, seja material, mas sobretudo esse amor moral em que nós servimos aos nossos irmãos. E sabendo de tudo isso, reunido ali numa última ceia aos apóstolos, nós só temos essa passagem em João, no capítulo 14, aqui nós vamos falar dos versículos de 15 a 18, 25 e 26, ele vai nos dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque estará convosco e ficará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas o Santo Espírito, o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos trará todo o conhecimento e vos fará relembrar de cada ensinamento meu. Nós sabemos que a terceira revelação é essa doutrina de amor do Cristo, o Espiritismo, que será na semana que vem, né, Joel?
mas nós temos que entender a riqueza que nós temos na nossa mão. Aqui nós entendemos por que homenagear Allan Kardec, o discípulo escolhido pelo Cristo, para trazer à Terra o Consolador que Ele mesmo nos promete, não nos deixando órfãos, nos convidando uma vez mais a estarmos diante desse Evangelho, a estarmos diante dos seus ensinamentos, nos transformando em seres humanos melhores. É quando nós vamos entender ali na cruz, passando por toda dor, por toda aflição, por todo sofrimento, aquele que não precisava passar, mas que precisou para deixar para nós o caminho para a verdade, para a vida, para que nós também possamos ir ao Pai através dele. Sofreu para ser exemplo e guia, porque se não passasse pelas tribulações do mundo, não poderia nos dizer: tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos deixa as lições. E essa cruz tão infame deixa para sempre aqui na terra a divisão das eras, antes dele e depois dele. A divisão da implantação do reino de Deus em nós, do amor divino, do amai-vos uns aos outros. E aqui também, para a gente finalizar, quando Jesus, já quase extinto da vida física, ele vai dizer: Pai, Pai, por que me abandonaste? Um espírito puro não tem medo. Um espírito puro não tem ansiedade. Jesus não disse: Pai, Pai. Ele simplesmente cita: por que me abandonaste? É interessante porque quando ele assim o faz, ele está citando o Salmo 22 e não dizendo que o Pai o abandonou. Porque nesse Salmo 22, que é belíssimo, ali nós temos o Messias sofredor, o Messias humilde, o Messias que vai estar conosco até nos entregar ao Pai. Esse Messias, esse Cristo que nós devemos ter como verdadeiro guia, como verdadeiro exemplo. Que a gente possa ter em Jesus, a cada instante, o questionamento: o que ele faria, o que ele fez, e nos esforcemos em fazer. Que ele nos abençoe. Boa noite a todos. Nós, da Mocidade Espírita, do Centro Espírito Semeador, temos um recado muito refrescante e delicioso para todos vocês. Oi, gente, boa noite. Eu vim aqui para falar que a gente vai fazer o Festival do Sorvete de novo agora. Vai ser dia 26 de outubro. Sorvete à vontade, que nem foi da primeira vez. E vai ser R$20 cada ingresso. Vai começar às 2h e terminar às 3h30. E é isso. Obrigado. Tá todo mundo convidado. Obrigado. Nós vamos estar ao final, né, lá na saída, vendendo os ingressos, e nós contamos com a colaboração de todos vocês para que nós possamos incentivar essa moçada na prática do bem e da caridade. Muito obrigada.
Meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa reunião dessa noite, agradecendo a espiritualidade pelo amparo e proteção. E nós agradecemos a todos vocês também. Tenham uma boa noite e voltem para as suas casas na companhia dos benfeitores amigos. E agora nós vamos convidar a Fabiana para a prece final. Pode ir. Tem passe, gente. Os passistas podem dirigir para a sala de passe. E nós vamos, nesse instante, com muita gratidão no coração, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, nosso Divino Mestre, que ilumina o nosso caminho, os nossos passos, que está sempre conosco, nos chamando à superação, à resignação de toda e qualquer dor, que nesse instante possamos sentir a sua presença, essa luz que nos envolve, trazendo fé, coragem, esperança, acendendo em nossos corações a vontade de sermos mais humildes, mais mansos, mais misericordiosos e justos. Que a tua doutrina, Senhor, seja por cada um de nós vivenciada. Que nesse instante possamos colocar aos teus pés as nossas aflições, que estão sempre ligadas
as nossas imperfeições, recebendo o teu amparo e o teu chamado a trabalharmos conosco mesmos, a superarmos essa egolatria, deixarmos de lado o ódio, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E assim oramos por toda a terra, por toda a humanidade, a oração que nos ensinastes, rogando a magnetização das águas, aquelas que estão aqui, aquelas que estão nos lares, rogando o passe espiritual ou a preparação para o passe que acontecerá com o tratamento espiritual. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Obrigada de coração, que tenhamos uma boa semana. Beijo no coração.